Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Ludmila Hashimoto e eu vou tentar, traduzir uma citação aqui. A música expressa aquilo que não pode ser dito e diante do qual é impossível ficar em silêncio. Victor Hugo. Olá, eu sou Michel Leme, eu sou músico através da guitarra e estou aqui para primeiro entender o que nós vamos abordar e com a tranquila certeza de que nós vamos avançar, vamos descobrir coisas e, portanto, aumentar um pouco a nosso saldo positivo de prazer. É isso aí, gente. Mais uma vez estamos aqui. Goya não está presente hoje porque ele está trabalhando ferrenhamente no Núcleo de Educação em distribuições de aula, mas em breve ele estará de volta. Então com a Lud e com o Michel, que voltam aqui depois do episódio do Cocteau Twins. A gente reuniu essa galera aqui, né? É verdade, né? Daquele dia, né? Michel não apareceu mais depois. Mas temos que colocar Michel mais na roda aí, pô. E a gente vai falar sobre... Eu vou ler o tema aqui e depois a gente vai entender um pouco melhor como o Michel falou, talvez, ou não, e somar nisso. Mas a sugestão da Lud, abre aspas, um mundo de conexões feitas através da música, vírgula, umas mais naturais, umas mais inesperadas. Fecha aspas, Ludmila, Hashimoto Ludmila 2025. Depois da nossa vinheta. Então é isso aí, galera. A ideia, bom, eu vou contextualizar pro ouvinte aqui o que eu tava falando com o Michel antes e pra Lud também. Quando eu falei da gente gravar, né? E a Lud sugeriu, vamos gravar alguma coisa de música então com o Michel e tal. E eu falei, a gente pode falar sobre esse lance de conexão. O Michel é uma pessoa que toca com uma galera, eu tava falando pra ele antes, ele toca desde uma galera, uma geração bem depois dele, uma geração de músicos também mais novos. E isso é muito legal, porque eu falei que quando eu comecei a tocar, os músicos mais velhos não me davam muito espaço pra me tocar, era muito chato isso. Eu queria tocar e a galera não dava uma abertura, sabe? E o Michel é um cara que dá esse espaço assim pra galera e hoje eu tento seguir esse mesmo exemplo, tocando com gente mais nova que eu, com gente mais velha, sabe? Eu acho muito legal essa conexão que a música traz, sabe? De estar tocando, de estar reunindo coisas. E o mais legal é que tocar, esse tipo de som que a gente tem tocado, instrumental também, é uma coisa... E o pós-música é uma coisa muito legal, porque a conversa, o bate-papo, aquela troca. Você fala, aquele negócio que você fez lá, aquilo lá. Ou então você só fala de outras coisas e toma cerveja. E sabe, é o mais legal do mundo, né? Então, aquilo que acontece ali, sabe? Essa conexão, né? Então, e ao mesmo tempo que eu tava... sugeri essa ideia, né? A Lud colocou aquela frase... eu assisti um documentário que eu tava conversando com o Michel depois ali, que é eu não lembro o nome do documentário, mas é um documentário que fala sobre a gravação daquele especial que é o We Are The World, que reuniu vários artistas, acho que ele tá na Netflix e tal, e eu achei muito legal essa conexão que eles fizeram por um bem e tal, e é muito bacana de ver isso, né? Isso foi meio que na hora, assim, sabe? Então é uma coisa que calhou, assim, eu falei, eu tava falando disso, de repente assisti o documentário, veio essas ideias. Então, pra quem tá ouvindo, é mais ou menos esse caminho, né, que a gente tá sugerindo. E agora, eu quero passar pra Ludmila, que ela que sugeriu essa ideia, né, e eu quero ouvir dela pra onde que a gente vai, pra gente começar a conversar e somar na conversa. Eu adoro essa metalinguagem, né? A gente pode ficar um episódio inteiro falando sobre o tema, qual é o tema do episódio. Eu me lembro que ano passado você sugeriu esse tema, talvez ali perto da época do Cocteau Twins, e falou usou essa palavra, né? As conexões que a gente faz através da música. E eu não entendi. E aí você trouxe de novo, e aí isso que eu falei de conexões naturais, né? Conexões diferentes, né? Que a gente faz através da música.
é uma coisa do Sting, uma perspectiva do Sting de conexões, de criar um universo de conexões. Mas eu fiquei pensando, o que será que o Marcelo quis dizer quando ele propôs isso? E pensei sobre... Aí eu encontrei uma perspectiva minha que é a seguinte: eu sou autista, eu tenho dificuldade de socializar. Então, pelo autismo, eu vou socializar em termos de assuntos específicos que me interessam muito. Conversar sobre música é muito fácil para mim, eu descobri isso. Eu sempre gosto de me colocar como leiga, porque além de não tocar nada, eu tenho dificuldade de manter ritmo quando eu danço, eu tenho dificuldade de escutar, e por isso é mais fascinante, é misterioso, né? Porque eu vejo que tem uma coisa que afeta o nosso cotidiano, que a gente usa, consome, faz a música, né? Mas eu sempre fico muito intrigada, porque essas pessoas que estão ouvindo música, que saem para escutar, para ver um show, que estão dançando, que estão na balada, que compra música, que para escutar, elas entendem, até onde elas entendem a estrutura, porque quando você, por exemplo, no meu caso, eu fui forçada a entender, sofrendo, né, muito essa estrutura por causa do flamenco. Que assim, eu já fui direto numa coisa mais difícil, que tem aqueles compassos loucos, que é super às vezes rápido, né? E você tem que ter uma linguagem para se comunicar com o músico para poder dançar. Então é uma linguagem literalmente, né? Certos códigos, né, que você tem para poder improvisar e tal. Mas acho que muito quando você fala de conexão através da música, eu acho que eu comecei a lembrar que 98% dos meus namorados, amigos, etc., tinham um envolvimento com música assim direto, porque tem uma citação que acho que o Goya que me ajudou a lembrar, que é o gosto musical de alguém, quando bate com duas pessoas têm o mesmo gosto musical, isso pode indicar uma conexão de alma, né? Então isso eu vejo assim de amigos que da época da faculdade, anos 90, que a gente trocava fita cassete, né, gravava para apresentar colocava as melhores músicas, né, as músicas que a pessoa mais gostava para apresentar. Então, assim, eu fiz muita amizade, que eu estou falando dos anos 90 porque eu tomei café com a pessoa esse final de semana, ou seja, não é coincidência que as pessoas que eu conheci lá quando eu tinha 18 anos, que me apresentaram sons, no caso, as pessoas que gostam de, especialmente, Velvet Underground, Sonic Youth, Pixies, só para ter uma ideia assim, do tipo, né, de gosto musical, são as pessoas que... E Cocteau Twins, que gostam de Cocteau Twins, mas eu demorei para conhecer. São as pessoas que mantêm essa conexão, que parece que tem algo de espiritual, tem algo de conexão de alma mesmo. Então, eu acho que é isso. Então, ou é pela escrita, né, pela arte, de uma forma geral, mas eu notei, para mim foi você que sugeriu, né, o tema, eu notei essa questão de como socializar, como você conversa com alguém que você não... Como eu não tenho essa parte de que você falou de tocar junto, né, tem vários projetos, várias situações, eu não tive isso. Como eu fui casada ou tive namorado, sabe, eu participei de desmontar a bateria, carregar, pôr no carro as peças, especialmente quando era bateria, era mais trabalhoso, né? Mas de carregar equipamento e tal, mas eu nunca participei de ir no estúdio e ver, né, as pessoas tocando e tal, mas era mais da conversa, né? Para mim é muito fácil conversar sobre música porque eu tenho muita curiosidade, tenho muitas perguntas e acho que tem um assunto aí já, né? Com certeza. Fala, Michel. Iniciando pelo que o Zarski trouxe, que é essa questão, né? Ele era mais jovem, ele ainda é um jovem, Lud também é jovem, eu sou o único decano aqui. Eu mando meu grande abraço ao Goya, que eu sei que nos ouvirá. Eu lembro, assim, lá nos primórdios mesmo, quando eu era criança, tipo uns 8 anos, às vezes meu avô, pai do meu pai, reunia um povo para tocar na casa dele. Isso aconteceu poucas vezes.
Era mais ele tocando e eu ouvindo, e a gente tocando junto depois. Comecei a tocar junto com meu avô, tinha, sei lá, uns 6 anos. E aí eu ia nessas coisas, esses eventos que eu ficava sabendo. O avô vai tocar um som com os caras lá na sala dele. E eu reparei uma coisa, cara. Tinha pessoas adultas que para elas eu não existia. Eu tava lá, mas zero. Não rolava nenhuma comunicação. Nem aquela comunicação mais idiota que se pode ter com crianças, que é se fingir de criança. Isso. E eu estranhava muito isso aí. Só que nunca pegou muito no sentido de eu me achar não pertencente a alguma coisa assim. Eu fui perceber depois isso. No dia, ficou na minha memória. Diz o Freud que o inconsciente guarda tudo, né? E a gente aqui não tem um mecanismo para acessar, mas tá tudo guardado. Tudo que a gente viveu tá guardado. E aí eu acessei isso um pouco tempo depois e falei, nossa, que estranho, né? Isso foi uma lição para mim, por exemplo. Assim, eu tô num lugar, tem uma criança que já dá para conversar, eu levo um papo com a criança, mas eu levo um papo como adulto, eu não vou ficar fazendo voz de criança e tal. Então eu converso com ela de boa e ouço o que ela tem para dizer, porque eu não quero ser um agente que vai trazer esse tipo de lembrança para essa pessoa. Eu quero ser uma força a agregar na vida de quem quer que se junte a mim. Então, partindo disso, na música eu também enfrentei isso aí, depois como adulto e tal, assim, cenas absolutamente, atitudes absolutamente desnecessárias. Eu posso até contar aqui algumas coisas, mas, cara, por elas serem absolutamente desnecessárias, eu já era adulto, eu mais rapidamente percebi e falei, valeu, isso aí é uma lição de como não fazer. Então, eu de certa forma, eu estava construindo essa compreensão de que a hierarquia não serve para nada. Nada. Não sei se é o Chomsky que fala que talvez no exército a hierarquia sirva para alguma coisa, mas mesmo assim. Então, tem um negócio que as pessoas insistem. Se elas lá na década de 60, 70, 80 foram maltratadas e comeram o que chamam de pão que o diabo amassou na música, elas vão reproduzir isso e não precisa. Não precisa. Eu estou vendo a cada passo que não precisa. Simplesmente você respeitar a pessoa e tratá-la como você gostaria de ser tratado. É um negócio que inclusive é um fator a mais para facilitar o acontecimento da música. Se você oprime a pessoa, seja da forma que for, extra musicalmente ali, e musicalmente, então, pelo amor de Deus, tem relatos horríveis, não comigo. Eu tive sorte, depois de um tempo, sei lá, a gente acaba se precavendo, sei lá. Mas, assim, teve cenas ridículas, lá no começo, quando eu comecei a tocar música instrumental, por aí, em canjas e tal, e depois também, profissionalmente, tem uma coisa ou outra ridícula, desnecessária, que aí você pega muito mais consciência e na hora você percebe o quanto aquilo é escroto e desnecessário e destrutivo. Então eu começo comentando um pouco dessa dimensão do assunto que o Zarco trouxe, que essa, sei lá, se é uma necessidade que essas pessoas têm ou se é falta de observação, falta de pensar sobre isso e poder mudar isso, entendendo, né? A partir do entendimento você mudar, que é reproduzir hierarquia. Só porque você é mais velho numa profissão, mais experiente, você vai agir com várias formas de opressão. Isso é um troço odioso e que continua acontecendo. Inclusive, gente jovem, na faixa dos 30, ainda fazendo isso, com quem que chega com 20. E assim, sei lá, eu vejo que diminui um pouco, porque a gente percebe que mesmo em meio a essa sociabilidade cada vez mais idiotizante, né?
no sentido, a gente está vendo certas manifestações de bilionários aí na última semana que não precisamos nem comentar, né? Ou talvez precisamos comentar, mas onde quem detém o poder político e econômico na sociedade está indo, né? Então isso é uma coisa importante na nossa sociabilidade. Agora a gente percebe que o jovem essa faixa jovem, ela vem com avanços, ela traz, portanto, desafios. Então isso é ótimo. Então tem ocorrido menos isso, mas eu percebo que sim, é verdade, isso independe da cidade, da época, mas tomara que esteja diminuindo, mas é uma coisa que a gente precisa ficar atento sempre. Isso que a Lud está trazendo sobre o tema, né? A gente fazendo esse episódio que a gente poderia falar só sobre o tema, né? Mas eu acho que tem outras dimensões nisso que eu acho que vai ser legal a gente tocar, por exemplo, no que eu venho observando, que é a questão da troca tocando e a troca conversando, e até trazendo uma coisa que a Lud também falou sobre o leigo, né? Eu não sei, parece que a mesma coisa que a consciência de classe, né? O cara se acha classe média, mas não, ele é pobre. Basta ele fazer uma conta. Escuta, querido, quantos meses você pode ficar sem trabalhar? Aí a gente já tem um chá de revelação de classe. Então eu acho que nesse sentido, trazendo para a coisa do leigo e o profissional, eu estou muito mais próximo do leigo. Por quê? Porque a música é infinita, a música é profundíssima, então eu mais não sei do que sei. Então eu me identifico muito mais com o leigo, e eu ando ouvindo os melhores comentários sobre o som de quem é leigo, porque não é um comentário contaminado com certo tecnicismo, sabe? E não é um comentário idiota da pessoa. Tudo bem, todo mundo pode confundir, chamar o baixo acústico de violoncelo. Cara, qual o problema disso? Mas não é nesse nível que rola. Rola umas análises sobre a dinâmica do diálogo da música. Então eu ando reparando que às vezes eu prefiro conversar com o leigo. Não porque eu vou ter uma vantagem por ser profissional e vou virar o palestrinha, né? Que aliás são esses termos, a extrema-direita já adotou todos, né? Eles roubam todos os termos. E todos os termos que eram pautas de você trazer civilização possível, eles já tomaram. Até o palestrinha já tem gente de extrema-direita pegando. Mas não é para estabelecer essa relação de hierarquia. Mas eu prefiro conversar, às vezes, com um leigo ou leiga, que a pessoa tem uma noção global do que aconteceu em termos de relações no som. Como cada integrante aproveita o que o outro fala, como valida o que o outro fala, e leva à frente e desenvolve o que o outro fala, e rolam trocas que só poderiam acontecer numa relação de não competição. Então isso tem sido muito interessante. Então eu começo citando essas coisas a partir do que vocês falaram. Pegando esse gancho aqui de vocês dois, assim, que a Lud colocou ali também sobre esse lance da conexão, da socialização ali através da música. Eu acho muito legal, e isso que o Michel falou, né, sobre os comentários de pessoas que não são músicos, né, não tocam instrumento, né, tipo, né, tomando como exemplo a Lud, por exemplo, né, que gosta de música, mas não toca instrumento. Eu acho muito bacana como que a música chega para as pessoas, mesmo sendo ela música, ou musicista, sei lá, ou não, só gostando de música, assim, e a reação que isso causa, porque a música ela é muito rápida, assim, no sentido de você ouviu, sabe? Você ouviu, tá ali já. É igual artes visuais, né? É um negócio que você bate o olho, você vê, né? Que é diferente, talvez, da dança, que é uma expressão um pouco diferente, que talvez quem tá dançando tá sentindo, né, algo de... Enfim, a arte, eu acho que a arte ela bate de um jeito muito rápido nas pessoas, assim, sabe? Ela chega, né, de uma forma. E essas coisas que causam, né, por exemplo, um comentário ou
um elogio ou o que seja, tipo, nossa, eu gostei desse negócio que você fez aí, não sei o que você fez, mas eu achei massa. Eu acho essa conexão que a arte traz muito, muito legal. É que nem a Bruna, né, em casa, né, minha companheira, ela não toca nenhum instrumento. Ela canta, super afinadinha, e eu acho muito legal. Só que ela não é pra ela. Ela falou, tipo assim, não, eu gosto de cantar, gosto de ouvir música e tal. E ela é do metal, ela gosta dos Iron Maiden e tal. E eu acho muito legal os comentários que ela faz quando eu tô ouvindo música, ou quando a gente tá em casa, assim. Sábado foi muito engraçado. Eu tava pintando a parede em casa, sábado à tarde. E eu deixei tocando lá, eu tô ouvindo pra caramba, além do Ijó, do disco do Michel. Só que daí eu tava tocando na Alexa e não dá pra tocar ele na Alexa ainda. Mas eu tava ouvindo um disco, Kamasi Washington, um saxofonista meio assim, mais recente assim. Eu só coloquei lá pra tocar, daí um monte de música dele. E tem uma música dele, é meio afro o negócio dele, lá é meio diferentão, é legal pra caramba. E daí tem uma música dele que ele começa tocando, tem um piano tocando Clair de Lune, acho que do Debussy, Clair de Lune, né? E depois vai pra um outro negócio dele lá. E beleza, eu tava ouvindo lá isso aí, pintando a casa, daí desliguei a Alexa lá, porque a Bruna queria fazer outra coisa e tal. E daí ela voltou e falou assim, como que é o nome daquela música que você tava ouvindo lá? Que é uma música clássica, bem famosa, e depois vira um jazz. Eu não sabia que era Clair de Lune, eu não tinha reconhecido. E daí daí eu falei, não sei, eu tava ouvindo o Kamasi Washington lá. Não, era uma música clássica. Depois ela vira um jazz, ela falou assim. Ah, que legal. Daí eu falei, nossa, não sei, sabe? Que música clássica? É uma bem famosa lá, que é super conhecida. Daí eu botei pra tocar lá e fui passando as músicas dela, essa daí. Daí, que música que é essa? Daí eu, não sei, né? Daí a gente perguntou pra Alexa responde. Daí era Clair de Lune, né? Daí ela, Clair de Lune. Daí ela falou, nossa, você não conhece Clair de Lune? Daí eu falei, nossa, eu acho que eu não sei qual que é, então. Daí a gente botou pra tocar Clair de Lune original mesmo, e realmente, daí o início, daí eu falei, nossa, não reconheci. Mas eu achei tão legal essa... sabe, essa conexão que rolou ali. E daí o que aconteceu? Eu tinha acabado de pintar lá, a gente ficou o resto da tarde ouvindo música clássica. Ela colocou lá pra tocar música clássica, daí ela, nossa, essa música é muito legal. E ela não entende nada de música, sabe? E eu me coloco da mesma forma que o Michel, tipo, tão leigo quanto qualquer outra pessoa, porque por causa dessa imensidão que a música traz, ainda mais música erudita, que eu não toco, mas acho legal pra caramba de ouvir, não entendo nada do que tá acontecendo. Muitas coisas que eu toco também não entendo, que eu escuto também não entendo, mas é muito legal. Então essa coisa que a música causa, né, tipo, é como se fosse uma troca mesmo, sabe? Tipo, pra quem tá ouvindo e pra quem tá tocando, sabe? Então essa conexão eu acho muito legal, sabe? Igual de você assistir alguém tocando ao vivo, mesmo você não entendendo o que tá acontecendo ali. Se eu for num show, por exemplo, numa apresentação sua de flamenco com os músicos tocando, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu acho muito legal de estar ali vendo aquele negócio, sabe? É do mesmo jeito que você vai no cinema ver um filme, você vai no... Sabe, aquela troca eu acho legal, sabe? Essa conexão eu acho que é muito importante e muito, muito interessante, sabe? E daí ela vai causar, daí eu quero pegar aquela outra frase que a Lud colocou ali, umas mais naturais, umas mais inesperadas, porque é uma coisa que acontece naturalmente, assim. E às vezes pode ser algo totalmente sincrônico. Eu e a Lud temos muito essa troca de sincronicidade em alguns assuntos, né? Às vezes eu mando uma mensagem pra você, daí você fala, nossa, eu tava vendo isso tal, ou vice-versa. Aí a gente fala, pô, sincronicidade pra caramba de alguns assuntos que acontecem. Então, essa conexão que eu acho interessante, que talvez a gente pode... Talvez o Michel pode estar colocando, que o Michel tá tocando quase todos os dias com uma galera nos lugares e sabe, deve ser muito interessante ver essa reação da galera. Que nem ontem eu toquei junto com um guitarrista num evento que a gente tem, um projeto que a gente tem 2 vezes por mês num pubzinho que é parceiro da gente. E é muito legal de ver as pessoas. Tem pessoas que vão para assistir, tem pessoas que vão que estão ali e tal. É muito legal de ver essa sensação, sabe? E depois, às vezes, a pessoa comenta, pô, legal pra caramba que vocês tocaram. Ou, cara, não entendi, mas tá muito massa, e, sabe? Essa troca eu acho muito legal, sabe? Então essa conexão, sabe? Eu falei pra caramba. Não,
Não, foi ótimo. Eu te ouvindo agora, eu lembrei de uma coisa que eu li recentemente, que eu acho que até postei alguma coisa a respeito. Eu estou lendo um livro do Winnicott, que é um psiquiatra inglês, né? E ele fala o seguinte: quando pessoas vão assistir uma peça de teatro, eu lembrei o que você falou, cada um recebe de um jeito. Então, assim, uma apresentação de música ao vivo, cada pessoa, se tiver 100 pessoas, cada um vai captar uma coisa de acordo com a relação que ela tem com música, o ouvido. Muito legal esse exemplo da Bruna, porque quem vê de fora fala, não, o músico ali é ele que tinha que saber que era uma música clássica ali. Então é muito inesperada, né? Essa forma de receber diferente, depende do humor da pessoa ou como que ela se coloca aí diante da performance ali, né? Mas, e aí dá volta para voltar ao nosso tema de conexão entre as pessoas, que é isso que dá vontade de conversar a respeito. Porque se todo mundo ouvisse a mesma apresentação, cada um vai para casa, parabéns, tchau, né? Mas essa vontade de conversar sobre, né? Você percebeu tal coisa? O que você achou, tal? E aí enriquece muito a leitura, né? Uma forma, a música é um texto também, né? A leitura que você faz. Então, acho que isso, quando te ouvindo, né? Essa parte de cada um recebe de um jeito, é o que conecta as pessoas, né? Porque eu vou querer saber como foi para você e aí tem a conversa, né? Uhum. Isso, só abrindo um parênteses também, isso não só na música instrumental, tô falando de música em geral, né? Pode ser desde o Cocteau Twins, do Pixies, que é uma banda que eu adoro também, e é muito estranho o som deles, pelo menos pra mim. Eu vou escutar e falo, nossa, que esquisito, mas é tão legal, sabe? E causa várias coisas, então, isso em qualquer estilo, né? Até pra quem tá ouvindo, a gente não tá falando especificamente de um rótulo, né? A gente tá falando de música no geral, né? Assim, tipo, né? Qualquer coisa. Apresentação, musical. Seria isso. Fecha meus parênteses aqui. Foi mal, eu não tomei meu remédio de TDAH hoje. Estou tentando não tomar. Já? Estou tentando não. Acho que não tá fazendo muito bem, mas enfim. Eu ouvi isso de uma pessoa próxima também. Estava tomando remédio de TDAH, ele falou, eu quero viver. Exatamente. Então, assim como a sanha privatista dos liberais, né, que fizeram o que fizeram, por exemplo, no Chile, e depois voltaram num processo de reestatização, isso aconteceu não só no Chile, mas França e tal. Eu não sei mais países, mas consulte algum professor de história ou economista, ele vai explicar, e teve esse movimento, o que o hegemon agora está fazendo é que o liberalismo passe como os gafanhotos em países onde ele não fez o estrago total, né? Então eu faria um paralelo com isso, com essa patologização geral que é assim, aconteceu também com outra pessoa próxima, a pessoa com 18 anos está com enxaqueca, entra no consultório de um neuro e sai de lá com remédios antidepressivos depois de 15 minutos. Então, sabe, então que todo apoio, Zarski, que você chegue num diagnóstico exato do que você tem através de uma medicina que não é para a indústria dos remédios. E nem para também a indústria de anular o ser humano, né? Porque você tem 18 anos, uma pessoa fala, você é isso, e você vai ser. Ferramenta nenhuma para te defender, e é muito covarde isso. Então fica só um comentário aqui. Não estou negando a existência de doenças reais, estou falando um outro aspecto aqui que tem pessoas muito mais capacitadas para falar disso. Eu quero servir aqui só como uma porta para esse assunto. Tem, por exemplo, no Instagram
um perfil que chama Despatologiza, que é muito bom, que ela trata muito sobre isso. Esqueci o nome da mulher, mas é muito boa. Ela traz esse assunto. Bom, outra coisa, um exemplo próximo da Bruna aí, a Miriam, por exemplo, minha esposa, companheira. Adoro quando a gente fala companheiro, que as pessoas acham que num sindicato ou um partido. Camarada, né? Camarada Miriam. A Miriam faz análises sobre o som que eu prefiro 1000 vezes perguntar para ela de um som do que para alguém que toca. Porque é muito... não tem um interesse imediato de disputa, entendeu? Porque ela não tá no nosso ramo, então... E as análises que ela já fez bateram muito com o que eu estava observando também, certas dinâmicas, certos integrantes, como eles estavam agindo no som. E ela sacou competição, por exemplo, na hora. Enfim, então, reforçando aí que estou preferindo conversar com quem se diz leigo. Mas, por outro lado, eu tenho tido a sorte de conviver com gente que vive de música e que agrega demais. Principalmente porque são pessoas que não saem de casa para competir, elas saem de casa para fazer o som. Então, outro dia eu toquei com um baixista, o Gustavo, de 21 anos. Aí eu brinquei com ele, bom, você tem 65 anos, mas você tem 21, beleza. Né? Porque ele olhe um lado de aprender mais músicas e fazer aquele meio do campo que o baixo faz e curtir a vida tocando a partir daí. Isso propicia sons, ele não sai de casa para ficar solando enquanto você está solando. É bem diferente. Cada um com seu espaço, mas tem uma coisa aí que aconteceu com certos baixistas que parece que querem se vingar dos instrumentos solistas, não só na hora do solo deles, mas enquanto o outro está solando. É uma coisa que rolou aí do meio da década de 2000 para cá, que é absolutamente tóxica. E eu não toco com esse tipo de gente, mas, enfim, é um troço que se inaugurou lá naquela época. Eu indo um pouco nessa linha também que vocês trouxeram, me ocorreu aqui, eu vou anotando coisas para eu não perder o fio da meada. Não sei qual seria o diagnóstico disso. Mas assim como a gente falou do Cocteau Twins, né? Lembra que eu falei que eles, para mim, eu sinto um certo foda-se, assim, no fazer artístico, de falar, eu sinto que é por aqui, eu vou por aqui, foda-se que a gravadora fala, foda-se que o que eu acho que o público espera, etc. Então, eu queria trazer uma coisa. Eu vi hoje uma crítica, acho que era um dos integrantes do Monty Python falando sobre o Spielberg. E ele faz a crítica que, assim, o Spielberg, além do final feliz, né? Ele traz a história do modo que você fica ali passivo e você não participa, como a Lud trouxe, de você trazer a tua impressão, outros caminhos de entendimento e outras possibilidades. Então é aquele negócio lá, chapado, você assiste e acabou, valeu. E aí, assim, lógico, vai ter gente que vai defender, seja o que for que a gente falar aqui, né? De novo, tem gente que curte o Elon Musk, né? Infelizmente. Aquele tipo de gestual também. Então, tem gente para tudo, né? Infelizmente. E enquanto o que é crime não ser tratado como tal, vai deixar esse pessoal aí nessa pós-verdade, né? Nada é muito isso, muito aquilo, sabe? Tem espaço para complexidade, para a gente analisar as coisas, mas essa pós-verdade não cola para tantas coisas, né? Então, claro, vai ter gente defendendo Spielberg aí, e a discussão que o cara traz é a partir disso, e aí eu trago a partir dessa noção que ele traz, por exemplo, em relação a filmes. Eu não entendo porra nenhuma de cinema, mas
Cara, se você assiste, por exemplo, Stalker do Andrei Tarkovsky, você assiste Satyricon do Fellini, você assiste alguma obra do Bergman, por exemplo, O Sétimo Selo, que eu assisti mais, mas tem outras. Cada um tem a sua manifestação e tal. Mas, por exemplo, no Satyricon do Fellini, em outros filmes dele, por exemplo, Roma, tem um lance que ele não está te contando uma história de um jeito linear, e não é nem só isso. É como se ele estivesse filmando sonhos. Então aí eu lembro de uma coisa que o Miles Davis chega pro Wayne Shorter e fala: escuta, você não tá cansado de música que parece música? Entende? E o que ele tá falando? Talvez ele tá fazendo uma crítica a certos protocolos e formatos. É perfeito isso. Depois eu quero comentar, eu andei tocando, trazendo, por exemplo, no Portal, a gente tocou, tem 2 ou 3 temas que não tem harmonia pré-definida ali. Sim. Tem uma estrutura, a estrutura é feita na hora. É tipo aquela cena do Star Wars que os caras estão atravessando um abismo lá dentro daquela nave e conforme eles vão andando, vai nascendo uma esteira embaixo, parecida com um troço, a estrutura de escada rolante. Ou seja, o caminho se faz. É só uma imagem idiota que eu trouxe. Mas, cara, se você não tem uma estrutura pré-definida, a sua atenção precisa redobrar, precisa multiplicar a sua atenção. E não é para fazer dar certo, mas só de não ter uma estrutura, você já vai com outra... Cara, nós estamos aqui numa situação extrema, o que vai ser? E é lindo o que acontece a partir disso. Principalmente tocando num círculo de confiança e de admiração mútua a respeito. Então, como tudo vira mercadoria e todos viram mercadoria, é difícil a gente ter esse papo em outros lugares ou outras pessoas, porque elas vão vir com um certo utilitarismo, né? Então, só que isso me interessa. Cara, a arte, ela é a manifestação. Sonny Rollins, por exemplo, ele fala: eu quero... citação não textual. Eu estou indo para o inconsciente. Mas ele não quer dizer que vai virar um cara que se comunica com os ETs com o celular na cabeça. Né? A gente sabe muito bem. Eu acho que ele está dizendo para nós: eu quero dar vazão para o inconsciente. Eu não vim aqui tocar as coisas que dão certo lá em casa e aplicar, como o Jazz Education traz tanto, né? Em todo o ethos desse golpe aí. Não, eu acho que a arte, ela serve... O que eu desejo agora? Qual foi a necessidade criada nesse momento? Isso nunca vai ser notícia velha, é sempre novo. Eu posso tocar a mesma música 1000 vezes. Se eu estou dentro desse espírito de descoberta e de perceber o momento, eu vou acessar inclusive o momento, o meu desejo interno, e vou reagir ao grupo, por exemplo. Isso me conecta com as pessoas. Então esse aspecto da conexão está sendo jogado fora numa arte utilitarista ou numa arte cada vez mais totalmente ligada à estética de publicidade. É jingle, é o refrão que pega. Nada contra, eu adoro ABBA, eu adoro... seja lá, enfim, podemos citar coisas aqui, não sou um sectário, mas o que eu estou dizendo, o aspecto da gente trazer um pouco disso, esses caras que filmaram, essas mulheres também, que filmaram e chegaram nessa expressão de sonho, sem dar respostas determinadas, finais felizes ou esse tipo de coisa que você fica passivo assistindo, só para você ter uma descarga do cérebro. Eu acho que isso precisa ser para quem está vindo aí na arte, fala: escuta, vai na sua. Não é uma coisa meio coach, acredite no seu sonho, não é esse papo não, porque nós estamos falando de ter respostas em termos de atingir o consumo, né, um nível de consumo de dinheiro. Nós estamos falando ou faz esse diálogo interno e traz isso para fora na tua expressão artística.
Porque isso eu acho que é um puta de um fator decisivo de conexão com as pessoas. Porque, ultimamente, mano, faz alguns anos já, o papo quando eu tô indo tocar e eu tenho a possibilidade de tocar num ambiente que não tem censura nenhuma e a gente toca o que a gente sente, o papo não é mais, nossa, vocês tocam pra caralho. Não, o papo não é mais esse, o papo é, eu viajei no som. E isso traz as pessoas mais para tocar com a gente sem estar tocando. E isso é uma conexão que me interessa muito mais. Ô, Michel, só fazendo uma correçãozinha aqui, o Miles deve ter falado assim: você não tocou certo. Né? Acho que ele estava falando em termos de composição. Não, eu tô brincando. O cara que chegou mais perto disso, né? Porque Sim. você ouve, por exemplo, uma música como Elegant People, você fala, peraí, esse acorde tá nesse lugar, entende? Então ele meio que foi desafiando o estabelecido. O Toninho Horta tem isso também, tem vários caras que tem, Ahmad Jamal, é porque traz para fora o sentimento. Então, ou seja, a gente precisa, claro, ter as bases. A gente precisa ter as bases, a gente precisa ter a técnica. E não só a técnica, mas a gente lidar com a sensação, no nosso caso, dos acordes. Porque, sabe, um Lá bemol menor, ele não vai ter a mesma conotação em duas músicas. Depende do que está acontecendo, ele vai te dar um sentido diferente. E depois você fala, nossa, era um acorde menor. Tudo bem, você é treinado, você vai até perceber que é um acorde menor, mas, sabe, a gente dá vazão para a imaginação no final das contas. Então, acho que o que o Miles Davis quer dizer, eu sei que você está brincando. Eu tô ligado. Mas eu acho que o Miles Davis traz tem a ver com essa expressão desses caras que eu falei do cinema. Sim. De fugir tipo assim, do que tá rolando vamos dizer assim. Eu, falando disso daí, brincadeiras à parte aí, né? Tem uma outra brincadeira que a gente faz com você, Michel, olha aí, ó, eu jogando umas verdades aqui, ó. Quando a gente fala, acho que a Lud às vezes fala assim, citando aqui o Michel, né, ele diria sobre o sistema capitalista, que o Michel sempre... Quando aparece crítica política em outros episódios, eu falo, Michel teria que dizer porque é uma pessoa altamente politizada. Exatamente. E espiritualizada também. É engraçado que a gente tem certas forminhas para ver as pessoas e classificar as pessoas, mas o que o Michel falou agora tem tudo a ver com a essência da arte e espiritualidade. Porque lá no começo, quando a gente está falando das pessoas de hierarquias, que uma pessoa que não enxerga uma criança, que não enxerga um jovem que está querendo começar a tocar, isso é muito espiritual, porque a espiritualidade é você não ver a divisão, né? Inclusive o Zasti falou da nossa sincronicidade, começando pelo dia do aniversário, que nós dois fizemos aniversário no mesmo dia, 2 de dezembro, né? Sim. Com uns 20 anos de diferença. Falou. Não é tudo isso, não. Mas não é tudo isso. Mas a sincronicidade, ela é possível e ela acontece na composição, no improviso, né, toda parte, porque a gente está num campo que não é cheio de divisão, não é cheio de rótulos, né? Mas eu estava gostando muito de ouvir o Michel, porque ele falou sobre arte, a essência da arte também. Porque a gente tem muita dificuldade, obviamente, de definir o que é arte, né? Mas tudo que você estava falando para mim estava encaixando numa definição, né? Porque eu posso gostar de música como entretenimento, né? Na balada, para animar a festa, né? Ou para me fazer consumir mais no mercado. Eu posso usar até como uma arma, né? Mas quando é esse encontro do indizível e que eu sinto algo que a pessoa está ali comigo sente também, e a gente não tem palavras para definir, tem uma citação, não sei se tem a ver, do Beethoven, que ele fala: errar uma nota é insignificante, mas tocar sem paixão é imperdoável. Então o caldo, né, é o ambiente, né, que está juntando as pessoas em algo indizível. Por isso, voltando mais para a questão mais prática de conexão,
que a gente às vezes cria um carinho, né, um certo afeto pelas pessoas que indicam, né, que apresentam artistas e bandas que a gente não conhecia. Então, por exemplo, eu sei quem me mostrou Pixies, eu sei quem me chamou a atenção para... eu tenho um irmão mais velho, então acho que eu tive um canal diferente, porque para menina, às vezes a gente fica meio... isolada de certos campos, né, de conhecimento e tudo. Então, eu acho que tem muito a ver, principalmente nos anos 80, né, eu tenho um irmão mais velho que eu ia no armário dele e pegava gibi, história em quadrinho, e ele pedia, por exemplo, presentes, né, de disco, né, vinil. Eu me lembro que eu conheci The Cure por ele ter pedido, né, de amigo secreto. E meu irmão é muito musical, ele tem um ouvido bom, ele pega flautinha, alguma coisa, gostava de teclado, né, de tirar de ouvido as coisas. Então, assim, eu tenho essa relação afetiva com o meu irmão, porque eu lembro a Marillion, tinha uma época que ele chegou. Nossa, Marília, eu ouvia, assim, acho que era anos 80, né? E aí, essa semana eu acordei com a música inteira, porque eram muito literárias as letras, né? E o Fish cantava com muita paixão e tudo. E aí, esses dias eu falei, nossa, eu vou procurar essa música, porque eu acordei com a música tocando na minha cabeça de, né, 30 anos atrás. E aí eu falei, nossa, meu irmão, entre os amigos, estavam passando a fitinha cassete. Eu nunca vi a capa, nunca vi a cara dos caras, fui ver 30 anos depois, mas justamente por ser uma fitinha sem a capa, né, sem ter um Instagram para acompanhar a vida dele, ou com quem ele está namorando, né, a vida pessoal dele, tinha um mergulho naquele universo que era muito intenso e poderoso, né? E eu revivi isso esses dias, fiquei impressionada de eu saber todas as letras de cor. Mas eu também sabia qual amigo do meu irmão que tinha o disco e gravou e passou para ele e chegou em mim, e a gente fica... e era uma escuta meio... não vou dizer leiga agora, mas era uma escuta espontânea, né? Porque todos os, vamos dizer, os barulhinhos, às vezes eu gosto de falar barulhinhos, né? Que é aquela harmonia que você não sabe identificar, às vezes, nem qual que é o instrumento, né? Vieram junto com a letra e tudo, né? Então eu gosto quando eu consigo fazer com a boca os instrumentos, né? Não só a letra, é uma conexão. Mas isso de indicar eu acho muito legal, de saber quem me indicou, quem me apresentou certas bandas, né? Vocês estavam falando de conexão e coisas e tal, assim, de como que a gente vai se... Que nem você falou que você escutava uma música porque alguém te passou uma fita, né? Eu tive essa coisa de fita também. Eu não tinha, nos anos 90... eu não tinha dinheiro pra comprar CD, assim. Eu não tinha onde ouvir CD, né? Na época, né? Pra quem não tá ouvindo aqui, dos nossos ouvintes, que é um pouco mais jovem, CD é como a gente ouvia música. Ainda escuta, né, hoje, mas era uma maneira de ouvir música, né? Que não existia streaming. E daí, eu lembro que tinha um primo meu que tinha um pouco mais de grana, assim, e ele tinha um aparelho de CD em casa e ele comprava um monte de coisa. Foi através dele, mais ou menos, assim, que eu comecei a ouvir coisas, né, da época, assim. Eu lembro que a gente escutava Nirvana, Alice in Chains, Metallica, e Faith No More, e outras bandas nesse sentido. E daí eu pegava os CDs que ele tinha, levava uma fita cassete, que eu tinha onde eu vi fita, copiava as músicas que eu gostava, Pixies, inclusive, eu tenho um monte de coisa, e eu tenho essas fitas, tá na casa do meu pai ainda, até hoje, cara, muito legal. E daí eu pegava isso pra ouvir. Então, assim, nessa época, né, provavelmente vocês viveram esse período assim também, a maneira que a gente, assim, ouvia música e ia atrás de conhecer coisas, eram essas reuniõezinhas que a gente fazia, sabe? Sim. Eu ia lá na casa dele e a gente ficava ouvindo, porque você tinha que ouvir pra gravar, né? Assim, não dava simplesmente pra apertar REC e sair, e não era num arquivo que você copiava, né? Você tinha que ficar ouvindo. Coisas de vinil, depois eu acabei copiando também e tal. Então a gente ficava ouvindo, sabe? E depois que eu comecei a tocar e conhecer um pouco mais, entre aspas, assim, tecnicamente o que estava acontecendo em algumas coisas, eu queria escutar coisas diferentes, assim, coisas que eu, sabe, fora daquilo que eu já estava ouvindo. Aí,
eu ia na casa de pessoas que tinham discos e DVDs e coisas assim, e a gente botava pra ficar ouvindo e assistindo. Eu lembro até hoje que o Led Zeppelin acho que lançou um DVD quádruplo nos anos 2000, que era um monte de show e coisas de shows do início da carreira deles. Então, quase todos os discos tinha Dazed and Confused, Communication Breakdown, todas as músicas, assim, mas era... E a gente botava aquele DVD e ficava assistindo horas aquilo lá, sabe assim. E aquele meio ali era como a gente... Na época eu só estudava no colégio, né? Então eu só ficava assistindo aquilo lá a tarde inteira na casa do amigo, sabe? Depois eu ia embora e falava, nossa, que legal. Aí depois, futuramente, quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a comprar meus DVDs, porque eu tinha um DVD em casa onde eu vi que eu comprei em sociedade com a minha mãe, até hoje eu lembro disso. A gente comprou junto ao aparelho de DVD. E daí eu comprava DVD na banca de revista, que vinha a revista com o DVD do Yes, que eu queria escutar Yes. Aí a revista com o DVD do Emerson, Lake and Palmer. Aí, cara, daí eu ficava um tempão assistindo isso daí e vendo. Daí minha mãe sentava, às vezes ela mesmo sem entender nada, e ela ouvia, ela falou, que maluco isso aí, né, não sei o que e tal. E uma outra história engraçada também, logo quando eu comecei a namorar com a Bruna, lá em 2012, mais ou menos, a gente se reunia, a gente vinha na minha casa, ela saía da faculdade, ela fazia pedagogia na época, e chegava em casa, e eu lembro até hoje, ela não estava bebendo bebida alcoólica na época, assim, então a gente tomava café, ela saía da faculdade, comprava pão de queijo, fazia um café e a gente ficava em casa, e às vezes colocava alguma coisa para assistir, ficava conversando, e eu lembro que eu coloquei um DVD do King Crimson que eu tenho, chama-se Eyes Wide Open, uma coisa assim, que é maluquice aquele negócio assim. E eu botei o som e tava tocando Construction of Light, uma coisa assim, que é um som muito, muito legal, muito maluco. E daí a gente conversando, então ela falou, nossa, essa música é muito legal. E daí, e foi, sabe? É outra história da Bruna, assim. E daí, cara, essa música, até hoje, assim, a gente foi viajar agora nas férias com um casal de amigos nossos, e daí eu contei essa história pra eles, né? E daí ela botou a música pra ouvir, cara. Daí meu amigo, esse amigo meu é batera. Ele falou, meu Deus, você colocava isso daí pra vocês ouvirem? Daí eu falei, porra, cara... E ela gosta disso pra caramba. Daí, assim, foi uma coisa que eu falei assim, porra... Eu fiquei pensando, se essa menina... Eu coloquei King Crimson pra tocar enquanto a gente tava ali namorando, conversando, e ela curtiu pra caramba, eu acho que tem alguma coisa legal aí, sabe? Assim, tem uma sincronia ali na gente, sabe? Então eu achei muito... E é uma história assim de que ela não toca nem nada, como eu falei, mas é uma conexão que rolou muito legal, sabe? Assim, sabe? E isso... Todos esses rolês, assim, sabe? Eu achei que somou de alguma forma, sabe? Assim... E é aquela coisa que a gente estava falando lá no início dessa magia que a música coloca, que é do amigo da Lud que gravou uma fita, do irmão da Lud que gravou a fitinha lá para ela ouvir as coisas e trocava. Eu lembro que eu gravei muito CD com várias músicas para dar de presente, assim, quando saiu as gravadoras de CD no computador. Eu gravava lá coletânea de, sei lá, de rock dos anos 70, coletânea de... sei lá, de jazz do maluco. Eu colocava lá e dava, escuta isso aqui, sabe? E daí a pessoa, pô, que legal pra caramba isso aqui e tal. Então eu achava muito legal isso, essas trocas, né? Eu não sei como é que é hoje em dia, porque eu ainda me reúno com umas pessoas pra ouvir música, assim. Às vezes a música física ali, ou às vezes no aplicativo, ou que nem o Michel manda umas playlists pra mim. Escuta isso aqui, Saba mais Aba igual Lucifer. Pô, foda pra caralho. Ou o Ainda sobre Cocktail. Não, Cocktail. Eu não lembro o nome da playlist. Quando falo pra pessoa sem S sobre Cocktail Twins. Exatamente. Daí eu fiz uma playlist e mandei pra vocês, que é o Ainda sobre Cocktail Twins, que é umas coisas que não eram tão. Que não estão nos álbuns mais. Vamos dizer assim, abre aspas, comerciais da banda, se aquilo lá é comercial ou não. E eu mandei pra vocês, né? Que eu falei, mais lá do B, sabe? Umas coisas que eu fui ouvir. Pô, escuta aquela playlist quase... Agora eu tô ouvindo um pouco menos, mas eu tava escutando quase todos os dias. Começa com Alice, que é uma música sensacional, que eu vi num filme, cara, assim. No filme não, numa série, que eu tava assistindo com a Bruna.
E eu falei, tava tocando, eu falei, isso é Cocteau Twins dela. Ah, eu tô ligado, é aquela mulher que você gosta de ficar ouvindo, que canta engraçado. Então, enfim, passando a bola aí, eu acho que eu falei demais. Eu quero só trazer alguns pontos iniciais. Primeiro que eu tinha notado isso, e aí poucos segundos depois, falando em sincronicidade, você falou que dividiu a compra de um aparelho de DVD com a sua mãe, é isso? Sim, é isso mesmo. Eu queria dar a notícia para vocês que no começo da década de 90, eu entrei num consórcio de um aparelho de CD. Olha aí. Nossa. Olha só. Bom, segundo, quando a gente fala sobre Beethoven, aí a gente faz uma pequena análise assim, rápida do nosso contexto. Para muita gente, nem mais o cachorro do filme vai rolar como referência. Que dirá o compositor. E sem eurocentrismo, certo? Porque, assim, a música tá aí, não precisa também ouvir música, é um ato político, né? Se você entra no papo de alguns malucos aí que estão falando do retorno à beleza clássica, né? Que eu lembro na escola, isso foi muito bem explicado ali, mais ou menos na época da Segunda Guerra, uma estética de um certo país da Europa que tinha esse papo, né? O retorno à beleza clássica, enfim. Mas, enfim, eu gostaria só de lembrar esse negócio. Beethoven a gente vai ter que... Não tá tão óbvio e nem mais o tá, vai ficar tão óbvio. E as referências vão mudando, né? E é engraçado, num papo que a gente tem, a gente perceber que nós estamos numa bolha em certos aspectos, né? A terceira coisa, o que a Lud trouxe aí, o ato de indicar sons, acho que é um ato de amor. Porque, assim, para quem curte música, eu acho que é muita gente, você indicar um som é uma abertura de vida. Então eu tive, por exemplo, meu primo Lilo, filho do meu tio, que é irmão do meu pai, ele era um cara que comprou muito disco e tal, ele tinha um trampo legal e a gente morava ali no mesmo quintal, ele na casa do meu tio e eu na casa dos meus pais. Em cima na casa do meu avô. E eu ouvi Van Halen com ele a primeira vez, e foi inacreditável. E também aquele disco do Yes lá que tinha, enfim, Honor of a Lonely Heart, mas tinha umas puta música lá, tipo It Can Happen, que é do caralho, puta construção legal pra cacete essa música. Hold On, tinha um solo de guitarra legal. E várias coisas. Então, é um disco mais pop do Yes, né? Deve ter fã. Isso aí porque é pop, mas é um puta disco. Tipo, no mínimo a melhor banda de pop de todos os tempos, né? Porque os caras eram foda na parte de composição. Então, eles fizeram um negócio ali mais enxuto, refrões e o cacete, e entraram nessa aí, né? Experimentaram. Eu vi o David Bowie falando isso, né? Ele falou: eu quero isso aí também, né? Quando ele fez o Let's Dance, né? E ele falou: eu quero isso aí também. Ele quis ir pro mainstream. E tudo bem, né? Eu, desde os 13 anos, já sei que não farei parte do mainstream, então eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Aguardem meu disco pop, mas ele não vai ser mainstream também. Agora, então, o meu primo Lilo, numa fase inicial, assim, me apresentou pra caralho, coisa pra caralho. Inclusive, até lembrei hoje de um solo no violão de 12 do John McLaughlin, depois te mando essas artes, mas é inacreditável, negócio rápido pra caralho. Ele que me mostrou essas coisas, é muito doido. Então eu ficava lá, eu não sei quantas vezes eu gravei fitas lá, agora essa faixa. Ele tinha uma paciência de ouro. Enfim, meu agradecimento ao meu primo Maurílio Leme Filho, querido. E depois, numa fase mais adulta, quando eu estava tocando já por aí, uma pessoa que me indicou discos que foram importantíssimos foi o Wilson Teixeira, saxofonista.
Ele me indicou uns discos que eu ouço até hoje. Por exemplo, tem um disco do McCoy Tyner que chama Extensions. Foda. O Wayne Shorter, o Gary Bartz, Elvin Jones, Ron Carter e Alice Coltrane. E é inacreditável. É um clima assim que você fala, eu queria estar lá, eu queria assistir o vídeo deles gravando essa porra. E às vezes eu não consigo parar de ouvir esse som. E digo assim, do Natal pra cá eu não consigo parar de ouvir Erykah Badu. Mas nessas, de repente tem algum jovem, alguma jovem ouvindo, esse nome aí e tal. E a gente está indicando ao ato de espalhar o amor. E só uma observação mais, assim, a partir do que vocês estavam falando, né, os artes que estavam descrevendo aí, essa coisa toda da apreciação, junto com a Bruna, ela gostar do som. Cara, eu estou observando uma coisa, gente, até nas minhas aulas eu estou trabalhando esse negócio. No momento em que esse momento está durando já séculos, né? Tudo deve virar mercadoria e todo. Nós estamos nesse momento agora de aceleração louquíssima, em que tudo deve ser novidade. Se tudo deve ser novidade, me desculpem se eu vou errar aqui, me corrijam. Então não vai ter profundidade nenhuma. Então, eu quero destacar aqui a questão de falar do que para algumas pessoas é óbvio. Ou falar, assim, no livro O Mal-Estar na Cultura, e tem traduções que é O Mal-Estar na Civilização do Freud, várias vezes ele está falando de um lance, ele fala, olha, isso aqui não tem novidade nenhuma. Mas ele continua, várias vezes. E aí eu começo a pensar, se a realidade é complexa, quando eu retomo uma coisa que eu achava que eu sabia, eu vou descobrir mais coisas. Então, isso para mim é suficiente. Ou seja, é um ato de aprofundamento. E não para a gente virar um bando de eruditos encastelados. Não. Contando com a complexidade da realidade, eu preciso ter uma análise que contempla esta complexidade. Eu não posso querer... Tudo vai ter uma frase de fechamento, como se fosse um bordão, né, dessas, da Praça é Nossa, por exemplo. Tem pessoas aqui da música mesmo, caras mais velhos que eu, tudo é assim, não, isso aí é assim, ó, pá. Tudo que você falou lá durante meia hora, o cara resume numa frase. Vai se foder, porra. Isso é mentira. Isso é uma tática nojenta. Isso é sistema. Isso quer dizer, encurte o raciocínio. E a gente não pode cair nisso. Eu sei que vocês não caem nisso. Eu estou trocando agora uma ideia com quem nos ouve. Se a realidade é complexa e eu chegar com uma cabeça de querer simplificar tudo, eu vou ser esmagado muito mais rápido. Como que me dá um exemplo prático assim disso que você falou, da pessoa resumir e fechar e simplificar. Mas a música, você diz? Olha, eu vou citar um exemplo que é próximo de coisas que eu já ouvi, mas que ele é hipotético para não ser processado. Você fala, pô, aquele dia a gente estava tocando, eu senti uma sensação louca, assim, que eu poderia... Foi tão foda a conexão do som, tudo aconteceu de uma forma tão dada, tão fácil, que é como se só precisasse estar ali presente, bem, para tocar o que me vinha, tanto do grupo quanto de dentro. E o jeito que as coisas iam se formando no grupo fizeram com que, cara, eu tive a noção que eu poderia ir embora pelos telhados, né, saltando levemente até chegar na minha casa. Aí a pessoa fala, isso aí é tal, e fala uma frase lá com 3 palavras, é uma coisa odiosa. Tá, entendi. É isso que eu quero dizer, a pessoa que quer resumir tudo e, portanto, ela quer matar a bola sempre no próprio peito e falar, eu resumo tudo, fala uma coisa aí e eu vou te dar o meu veredito, entende? Então, essa é a dinâmica de hierarquia que tem pra caralho na música ainda. É o cara que tem cabelo branco, que ele vai reproduzir a hierarquia que o oprimiu antes, ao invés de quebrar essa merda. Então, por exemplo, o ato de eu tocar com gente mais nova que eu, nós estamos num ponto que é difícil não ter alguém mais jovem que eu, né?
é uma questão, é uma troca importantíssima. E eu já falei aqui, eu vou fazer um trabalho autoral, eu falo para os caras, e aí, vocês estão a fim de fazer um trabalho autoral? Sim. Aí eu penso naquele grupo, vem as músicas, mando pro pessoal, tranquilo, chegam decorado, e no dia eu só pergunto, tranquilo? Vamos tocar? Posso tocar? Posso começar com tal música? O que vocês acham? E acabou. Não tem nenhuma instrução, nenhuma catequese. Já outros caras que eu vi que chegaram na fase do cabelo branco, eles vão querer ter o seu séquito. Eles vão querer ter a sua corte. E é com isso que eu rompi, e esses caras me odeiam por causa disso. Entendi. Porque isso ajuda, inclusive, quem é mais jovem, não cair nesse calabouço de fazer parte dessas cortes. Porque você tá numa corte, ou você vai ser o bobo, ou você vai ser o cara que vai ser o mensageiro, ou você vai ser a pessoa que vai ser o pupilo, entende? Nada disso me interessa como desenvolvimento e evolução como ser humano. Então, eu queria, então, só comentar essas coisinhas aí. O Michel, o disco lá, o Extensions, é aquele que abre com Message from Nile, que tem harpa. Eu vou mandar pra Lud depois. Lud, depois eu aconselho. Message from Nile. From Nile? O Rio. Isso, É bem legal esse álbum, realmente. A primeira vez que eu vi, cara, foi do nada. Eu vi, sei lá, tava passando em algum lugar, apareceu essa capa. Aí eu falei, nossa, que capa legal, né? Umas pessoas sentadas, acho que é meio afro, sei lá, não sei o que é. Enfim. Aí, pô, McCoy Tyner, vou ouvir. Aí a primeira música é a Alice Coltrane tocando harpa, né? Uns negócios assim, falei, eita cacete, o que tá acontecendo? Mas é muito legal, realmente. Cara, muito obrigado. Eu preciso reouvir esse disco mais vezes, porque eu escutei muito. Poderia citar outros. A gente pode fazer um episódio só de vamos trocar recomendações. Sim, vou ouvir de novo. Vou até salvar de novo pra me ouvir. É sensacional. Eu vou mandar pra Lud depois aí, Lud, o álbum. Você já anotou também? Eu tinha anotado porque a Alice Coltrane eu andei ouvindo porque apareceu no YouTube, tava procurando John Coltrane, né? Aí apareceu ela, é uma bem espiritualizada a música, né? Legal. Deixa eu... Você falar alguma coisa, Lud? Não? Tá. Pegando essa ideia que a gente está colocando, né, sobre essas conexões, né? Falando de conexões ainda, né? E acho que foi a Lud que comentou alguma coisa sobre a gente não estar em lugares separados. Talvez tudo tá meio interligado, uma coisa com a outra, assim. Ou eu tenho, talvez... a Lud falou e eu pensei nisso, enfim. Mas tem um filme que assisti uma época, faz muito tempo. Inclusive foi a Bruna que me apresentou. Que fala um pouco sobre a teoria da complexidade, do Capra, acho que é do livro lá, Ponto de Mutação. Eu já citei esse filme num outro episódio, talvez, que é o Mind Walk, uma coisa assim. Acho que ele tá no YouTube completo para assistir. Que é um filme onde 3 pessoas estão conversando. Uma pessoa é sobre vários assuntos e aspectos do universo, da vida, enfim. Uma pessoa é um político, a outra pessoa é uma cientista, uma mulher, e a outra pessoa é um artista. Eu não sei se ele é artista plástico, músico, alguma coisa assim. E a ideia do filme lá é que o político ele viaja para um lugar lá porque ele tem uma coisa muito importante que vai acontecer no outro dia e ele quer um conselho do melhor amigo dele, que é um artista. E eles saem para conversar num museu, num castelo lá e tal, e encontram essa cientista. Eles começam a falar sobre coisas do mundo, assim. E daí eles falam sobre música, sobre a política, sobre saúde e tal. E eles vão falando sobre esse lance de que as coisas, de que todo o universo ele é conectado de alguma forma. Por exemplo, ele não tá, por exemplo, isso daqui que está acontecendo aqui na minha cidade pode interferir no que está acontecendo ali do outro lado, não sei o que, e tarará. Sobre esse lance dessa interconexão das coisas, né? E, cara, eu vejo, pegando como exemplo, né, esse filme, inclusive eu tenho que ler esse livro, eu até comprei e não li, porque eu estava lendo outro livro
que a Lud me recomendou, que recomendo pro Michel. Nossa, tem que mandar pro Michel, ele vai gostar muito. Como que é o título, Lud, que você traduziu lá? É a Nova Direita... Ai, do alemão lá? Conservadorismo brasileira. Acho que é isso. A Nova Direita... Eu não sei o que eu gostei. O título original, ele escreveu em inglês, né? E eu traduzia. Eu gostei mais, ele ficou receoso, porque como ele não é brasileiro, ele é especialista em estudos latino-americanos na Dinamarca. Quando teve o golpe da Dilma, e a mulher dele é brasileira, ele falou, mano, o que está acontecendo? Ele veio no Brasil, entrevistou os caras para entender aquele golpe, né? E o livro originalmente era Brasil, a Terra do Passado. Porque ele, nossa, é muito bom esse livro. Ele vê que, assim, tipo, Olavo de Carvalho, essas coisas, não é nada original. Né? Os caras vão fazendo isso antes, e muita coisa que a gente acha da direita que a gente importa dos americanos, na verdade a gente exporta também. A gente tem uma criatividade, certas técnicas aí, né, de fake news, essas coisas. A gente foi criativo para o mal, né? Uma influência do integralismo forte aí também, né? Por si era nazi pra caralho. Sim. Então, depois eu tenho em PDF, a Lud me passou, eu vou te mandar, Michel. É muito legal. Eu não tô lendo ainda, né? Daí eu quero ler esse primeiro para poder depois... A prosa dele é interessante porque ele tem uma coisa irônica, né? Sim, total. A introdução do livro já é fantástica. A introdução, nossa, já é foda. Bem legal, vou te mandar. Enfim, legal, obrigado. Enfim, aí tem esse lance dessa interconexão, né, que eu tava falando, citando o Capra, depois fui para esse livro, enfim. E isso, cara, acontece de um jeito na arte, assim, não só na música, que é o que a gente tá pontuando aqui hoje, de uma forma muito interessante. Por quê? Eu acho muito difícil você separar o artista da sua obra. Por exemplo, o cara fez um negócio não, eu não penso assim, sabe? Eu acho que aquilo que ele tá fazendo é muito dele, da vivência dele, do que ele consome no sentido de, vamos dizer assim, absorver, sabe? Não no sentido capitalista do consumismo. Mas e eu vejo isso, aí voltando lá pro Michel. A música do Michel, que a gente falou, o Michel é um cara super politizado, né? Sempre tá falando e espiritual, que nem a Lud colocou. Cara, sua música, ela tem essa coisa de incomodar, tá ligado? Quando eu escuto, cara, eu me sinto incomodado, mas num sentido bom, entendeu? Assim, que é tipo, que eu falei pra você daquela música, o que tá acontecendo? É do Ijó. Que eu falei, porra, o que tá acontecendo aqui? Daí você falou, não, isso aqui eu comecei a tocar um negócio, o fulano, eu vou começar a tocar, daí o fulano vai tocando também, e depois virou uma coisa só, vamos dizer assim, mais ou menos isso. Eu não quero resumir, entendeu? Mas assim, só pra pontuar aqui. Mas eu vejo que tem uma parada muito política. E daí, pegando esse exemplo que a gente tava falando, o Michel é super politizado e tá, sabe, super antenado nessas coisas. Isso aparece no teu som, entendeu? Eu acho muito legal, cara, de ver isso, sabe? Da mesma forma que outros caras, por exemplo, que o disco do McCoy ali, você vê que aquele começo é super... uma viagem, super espiritual, e ele é um cara assim, né? Sabe? Então, você vê isso. Da mesma forma como que um cara que uma banda que eu adoro, que é o Pantera, o Down, e o cara é um otário, né? Tipo, né? E depois você começa a ver e pegar referência, isso tá na música também, mas daí você fica, porra, que bosta, daí você quer ouvir, mas você fica naquela, assim. Enfim, eu acho muito interessante como isso é posto pra fora e isso passa pras pessoas de alguma forma. Então o que eu quero dizer é que a arte em si, né, ela não é só a caixinha ali da música, a caixinha do teatro, do negócio, a da dança. As coisas estão todas acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? A música é só uma maneira do Michel expor pra fora o que ele tá sentindo, ou quando eu vou fazer também do que eu tô sentindo, ou de quando a Lud, quando ela escreve, ela, sabe, é só uma maneira é uma ferramenta para expor tudo aquilo que ela tá vivendo. E essa interconexão, vamos dizer assim, cara, isso não tem como explicar, cara. É uma coisa que você tem que sentir, você tem que estar vivendo isso daí, cara. E isso eu acho sensacional. Eu acho que é o que
que me faz, por exemplo, ter esse papo com vocês aqui, continuar gravando podcast com vocês, falar com o Goya, sair, trocar ideia, sabe? Que, por exemplo, eu e o Goya, por exemplo, a gente começou nossa amizade pela música, cara. Ele queria fazer aula de guitarra e viu um vídeo, alguma coisa, sei lá, ele veio atrás e a gente começou a conversar e de repente, pô, estamos aqui. Ontem a gente estava conversando, ele foi me ver tocar e a gente tomou uma cerveja junto, e ele comprou um mandolim agora, daí ele levou os mandolim dele lá, ele, mano, comprei isso aqui, não sei o que, maluco, né, o Goya, né, tipo, daquele jeito. A gente até brinca que pra gente summonar o Goya, a gente tem que colocar ecos do Pink Floyd pra tocar e falar Pink Floyd 3 vezes. De repente ele aparece. Uma fumaça, assim. Enfim. Mas assim, você vê como que as coisas vão acontecendo. Então isso, pra mim, eu tô dando um testemunho aqui. Pra mim é bem essas coisas, sabe? Eu acho muito, muito legal isso, essa troca, sabe, né? Que a gente tem, seja ela online. Com vocês dois, ela é online, né? Espero esse ano conseguir ir para São Paulo, vê-los pessoalmente, tomar um café, uma cerveja, o que seja. Será um prazer. Também quero encontrar a Lud pessoalmente e a gente fazer esse encontro aí no Pico do Corvo e provar que é o contrário, nós estamos sempre renascendo. Exatamente. Mas eu falei pra caramba, eu passo minha bola aqui. Só queria dar essas coisas, de falar dessa conexão. Assim, eu acho isso muito importante, sabe? Acho assim, necessário, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente tá... Eu me lembrei de uma coisa no tema, que tinha um amigo que me apresentou umas bandas importantes na época da faculdade. Eu não via ele fazia 1 ano. E aí a gente se encontrou esse final de semana. Ele falou, antes de te encontrar, eu fiquei ouvindo Björk para me preparar para te encontrar. Eu achei muito fofo, né? Você escutar um som que tem a ver com a pessoa para entrar no clima de... Achei bem, bem fofinho isso. Mas Björk é como se ele tivesse tomado um banho, né? Antes de te ver. Sim. Eu vou mergulhar naquilo que nos liga, né? Sim. E podia ser outros elementos também, outras bandas, não sei, mas é bonito mesmo isso aí, porque traz a dimensão da arte muito além de como ela precisa circular e ser considerada, né? Que é só entretenimento. Não existe outro. Então, o que eles consideram, o que o sistema considera arte? O que for entretenimento e acabou. Porque, de resto, a partir do momento que a pessoa percebe que ela vai tocar com outra pessoa, que vai beneficiar o som e o coletivo, e, portanto, ela mesma, ouvir de verdade e dar espaço e entrar, no caso da música instrumental, numa real... deixa eu lembrar direito o termo, entrar numa real alternância de lideranças. Quando ela percebe isso é tudo que o sistema não quer, né? Então, assim, tá vendo um desmonte na educação brutal, e que é isso aí, é mais uma manifestação disso. Essas forças que querem que a nossa sociabilidade seja um sistema de exploração e expropriação ad eternum, até a gente ser cuspido do planeta Terra, e eles serão também, só que eles estão no estado de animalidade tão feroz que nada mais importa. Então, nós estamos nesse momento, né? Então, até como não, né? O ensino, tá tudo dominado por essas forças. E aí, cara, a gente quer ter uma reação. Nossa existência é uma reação. Nossa existência é resistência. E as pessoas que chegam a nós, elas vão ter uma outra perspectiva que não são de eternizar o sistema de expropriação e exploração.
a gente não precisa nem chamar isso de nenhum título, rótulo, palavra-chave. É um viver, é um proceder. E com isso eu não estou falando de uma neutralidade imbecil entre esquerda e direita, não é isso, não. Estou falando que é tão óbvio a destruição que está sendo alimentada por essas forças que querem eternizar o sistema de exploração e expropriação, que, cara, a gente falar do óbvio, a gente se reunir, comer junto, conversar, beber junto, ouvir um ao outro, isto é um ato de rebeldia, que é uma semente plantada o tempo todo. Então, também por isso, Zarski e a Lud, que é jovem aqui jovem, ponto, e jovem aqui no podcast, eu estou aqui no podcast desde primórdios, né, Zarski? Sim, desde o começo, sim. Apenas aquele portão de 1,20 m. Ainda é. Um portão de ferro com flores desenhadas e tinha um jardim. Hoje é esse império, né? Zarco, aí vivendo de Rouanet, né? O Zarco vive de Lei Rouanet, eu também, Lud também, a gente só vive de Lei Rouanet, não é, gente? E aí, mas por isso que quando o Zarco me convida para essas paradas, eu acho importantíssimo ter um espaço de falar e de ouvir, não nesta ordem. E falando sobre essa interconexão em tudo, né, Zarco? Me lembra muito o papo sobre o Hermes Trismegistus, né, que não se sabe se foi se foi vários, mas tem o papo das leis que ele enunciou lá, uma delas é a lei da correspondência. Então, assim em cima como embaixo, assim dentro como fora. Eu também não consigo ouvir certos malucos aí que ostentam uma posição que é de atraso e que visa a destruição de setores da sociedade. Não dá. Entende? Eu achei que eu podia separar o artista da obra, mas eu não consigo. No final das contas, eu não consigo. E quem consegue, parabéns, está tudo certo. Mas, cara, então isso que você fala sobre o que eu faço, você tem ouvido as coisas, você tem acompanhado a produção de perto. Eu acho importante, eu agradeço e tal, mas para mim o objetivo não é o elogio, e a gente sabe que é do coração, é uma troca aqui tranquila entre nós, né? Como vem sendo há tanto tempo, e por isso ela continua. Então, eu acho que tem uma dimensão aí que eu preciso gravar e lançar, por mais que isso signifique prejuízo hoje em dia. Essa é a forma pela qual eu me constituí como o que eu sou nesta profissão. Então eu vou continuar fazendo. Entende? Mesmo que eu tiver que, sei lá, vai virar para outro formato, caixa de papelão, foda-se, eu vou fazer. Porque eu preciso ouvir o que eu faço. E eu curto, eu tenho prazer de ouvir as coisas que acontecem da interação com os grupos. Cada grupo é um organismo único. Você pode estar tocando eu toco com duas pessoas, sei lá, Vanessa e um batera. Troco batera, é outro organismo, é a mesma Vanessa. Surgem outras coisas. É meio óbvio falar disso, mas é importante falar do óbvio. Cada vez mais eu estou vendo que é importante falar do óbvio. E, obviamente, não transformarei isso num jargão ou numa frase de efeito. Para mim, faz parte da complexidade da realidade, que nós estamos num momento que é importante passar tempo elaborando sobre o que acha que é óbvio, porque não é óbvio. Que a gente sempre vai descobrir alguma coisa. Né? É que nem... Cantaloupe é um tema muito fácil, é tema para iniciante. Ora, faça um puta solo no Cantaloupe, por favor. E aí a minha pergunta é, escuta, por que será que os caras já com cabelo branco estavam tocando isso de novo? Tem lá um vídeo do Wayne Shorter, o Omar Hakim, Stanley Clarke, o Herbie Hancock tocando Cantaloupe, e aí?
o que está sendo dito em cima dessa estrutura lá nesse vídeo. E sem endeusar. E na verdade, eu tranquilo, porque são tudo americano que veio, mesmo que seja um pouco mais classe média, tudo um povo preto que são cientistas / magos. É isso que me interessa dessa cultura. Eu não vou ficar ouvindo o que o advogado, o diplomata que decidiu ser músico e tirou um diploma em Boston fala para eu ouvir, porque isso é mera propaganda de uma universidade. Isso é mero business. Isso não quer dizer nada. Eu quero ouvir a manifestação viva da música. E ela está aí de várias formas. Então, eu acho importante por exemplo, quando eu converso com alguém que ouve o que eu faço de perto, é importantíssimo, porra. Você me deu uma noção aqui, pô, sua música é política. Pô, legal, eu acho que é isso aí, porque ela vai incomodar de algum jeito alguém, e tá tudo certo, não é feita para isso, eu tô ouvindo um sintoma. Uhum. De fato, eu ouço minhas coisas, o que me incomoda são a minha absoluta... Assim, eu erro com convicção, né? Eu erro e vou errar. A única certeza que eu tenho quando eu vou tocar é que eu vou errar. Mas eu tenho um grande prazer. Então tem uma autocrítica pesada. Só que, ao mesmo tempo, as coisas que acontecem em grupo me dizem, continua gravando. Porque é lindo ver isso nascer. Porque o modo que as pessoas vêm produzindo, o cara vai gravar um vídeo, um som de música instrumental. Ele quer gravar tudo perfeito. Vai fazer o mesmo solo que ele estudou em casa. E grava separado para poder refazer as merdas. Cara, eu tô julgando quem faz isso. Eu não consigo fazer assim, não vai dar certo se eu fizer assim, não vai ter vida. Então, eu preciso continuar acompanhando meu processo de perto, mas eu também quero ouvir, eu quero desfrutar das coisas, sem narcisismo, mas eu quero desfrutar das coisas que este modo de fazer a coisa acontecer propicia. Porque o modo, vamos fazer um sabonete sem falhas, ele é dominante. Para que eu vou me meter nisso de novo? Então, assim, em primeira mão aqui, eu fui tocar, eu já publiquei sobre isso, mas aqui falando, dia 11 de janeiro, eu gravei mais um álbum lá ao ar livre em São Francisco Xavier, no sítio dos meus queridos amigos. E foi uma doideira, porque tudo poderia dar errado. Porque aí a gente começou, gravamos um take de cada música, eu fiquei desconfiado, porque eu nem suei, era uma tarde quente, tinha uma brisa ajudando muito, e o telhado também. E aí, quando acabou, eu fiquei desconfiado, falei pro Tsu, Flávio Tsu me falou, toca aí, por favor, pra gente ouvir. Na hora que ele tocou, a gente falou, beleza, é isso aí, as coisas. Então, cara, eu vou me privar disso? Eu não vou me privar disso, eu vou continuar fazendo. Então, a gente traz dimensões diferentes da coisa. E quando eu falo de desfrutar do que eu faço, não é exatamente do que eu faço, é desfrutar do que o coletivo traz. Então, eu sei que vai ter gente falando, isso é narcisismo, tudo bem, foda-se. Mas é lindo isso, porque é a contribuição de cada pessoa. Eu não estou lá mandando em nada. Agora, então eu acho que realmente está tudo interconectado, interdependência, influência, chama do que for. E eu acho que a gente precisa observar o mundo na sua complexidade, com base na realidade, para a gente insistir em fazer o que nos dá vida nessa sociabilidade, ao invés de entrar na esteira que só vai, em cada ato, em cada modo de pensar, nos tirar vida. É por aí mesmo. A Lud ficou quietinha. Eu tô tomando nota de algumas coisas.
E vou te poupar de ser aquele que fala, vamos terminar, vamos concluir, vou falar eu. Olha aí, mas eu ia sugerir, para não ficar muito tarde. Uhum. Então, eu acho que hoje eu estou terminando o episódio com uma sensação, pela primeira vez, assim, tranquila, né? De que a gente falou o que queria falar, tem bastante coisa para absorver. Eu me sinto bem inspirada, energizada com a nossa conversa, para traduzir para as minhas formas, né? Para os meus formatos, que é a escrita, ou seja, a dança. E a gente... Não é pouca coisa, né? A gente animar, encorajar um ao outro, porque não é fácil ser resistência num mundo doente que a gente está. Eu gosto sempre de... Eu sou terapeuta também, eu sempre trago a política para o consultório de terapia, né? Que a gente está adoecendo, não é um problema individual só, né? Então, vou absorver ao longo dos próximos dias o que foi falado aqui, né? E gostei, especialmente da questão de falar o óbvio e de ter que repetir. Eu me incomodo muito quando eu repito algo e a pessoa, não, você já falou isso. Mas se eu estou repetindo é porque eu precisava repetir, né? E agradeço muito e adorei, obrigada. Eu que agradeço sempre. Eu sou a pessoa que repete muitas vezes a mesma coisa, sem perceber. A hora que eu vou ver, por exemplo, a Bruna já fala: Você já falou isso aí pra mim? Eu falei: falei? Ela falou. Aí, pô, beleza, né? Enfim, mas eu agradeço demais, Michel, sempre. Como ele falou, desde os primórdios do início do Bico do Corvo, Michel tem participado. Vai participar mais, com certeza. A Lud também, agradeço demais. Sempre trazendo várias coisas interessantes e no sentido também de cutucar umas coisas que eu fico pensando depois, que nem quando você escreveu a frase, eu falei: o que a Ludmilla quis dizer com isso? Joguei pro Michel, vamos descobrir. E daí eu sempre me surpreendo, cara. É sempre muito legal. Eu sempre saio com pensamentos, com coisas que eu vou... provavelmente durante vários dias pensar, lembrar e mandar mensagem pra vocês. Porra, tava falando daquilo lá. Eu lembrei de várias coisas, eu até anotei. Eu vou abrindo umas abas aqui no computador pra colocar as coisas e eu vou mandando pra vocês. Já mandei o link do McCoy Tyner pra Lud e as outras coisas eu vou mandando aqui pra vocês do que eu lembrei. Eu lembrei disso aqui e já mando. Enfim, mas agradeço demais. Goya não pôde participar hoje, mas ele está nos nossos corações. Não vou falar o nome dele 3 vezes, senão ele aparece aqui do nada, eu vou tomar um puta susto. E eu não estou escutando ecos, então não vai dar certo. Enfim, mas muito obrigado, gente. Agradeço muito a presença de vocês sempre. E passo a bola aí para o Michel dar suas palavras e mais contribuições. Eu fico muito feliz de participar no Bico do Corvo, desde que era a luz de velas, e agora realizado com uma fazenda de computadores quânticos, né? Com luz solar. E eu quero dizer que eu digo isso tranquilamente. Cada vez que eu participo aqui, o prazer é maior. Eu não vou pedir desculpa por falar demais, porque eu acho que eu vou ouvir isso depois, cada um com o seu processo, mas eu acho que é importante, claro, eu não quero monopolizar nenhuma conversa, mas eu acho importante o espaço da gente se ouvir, né, e de ver, acho que o tema que a Lud trouxe naquela frase, por mais que pareceu abstrato ou enigmático no começo, ele foi ele significou uma porta que se abriu e que a gente pode voltar nele várias vezes, porque ele também tá encapsulado em qualquer coisa que a gente conversar aqui. Porque as relações, tem gente que lê essa palavra e pensa relações entre pessoas, mas a gente está vendo que elas explodem em todos os processos, né? Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Gente que eu admiro e que fazem parte, né? A Lud
mas que chegou recentemente. Eu acompanho lá o Instagram dela e sempre é uma coisa que agrega na minha vida e falar com os Ars, que aqui a gente tem uma troca boa também no WhatsApp. Vamos trocar aqui também publicamente, é muito bom. Então, valeu demais. Vamos para a próxima. Eu estou à disposição sempre. É isso aí. Caros ouvintes e ouvintes, corvos, corvas, é isso aí. Procurem Michel Leme no Instagram ou em qualquer outro lugar, michelleme.com, né? O meu site é michelleme.com, o Instagram é Michel Leme Music e o YouTube também. É isso aí. E Ludmila Hashimoto também, como tradutora e terapeuta, e Xing e um monte de outras coisas. E o Traduzindo o Corpo, né, Lud, também. Traduzindo o Corpo, que tá no Instagram, né? Que é bem legal. Sempre tem uns vídeos muito legais e com músicas do Cocteau Twins muitas vezes no fundo. Muito legal. Muito obrigado, gente. E até a próxima.